Olá, bem-vindos à segunda parte do primeiro Screencast de Excel 2010 da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Sou Maurício Casemiro, entusiasta de Office Brasil, professor de informática e web designer. Vocês verão agora a segunda parte do primeiro Screencast de Excel 2010. Espero que gostem da videoaula, um abraço a todos e boa sorte! Na primeira parte deste primeiro Screencast, nós vimos o poder da ferramenta, falamos um pouco sobre soluções alternativas, o que compensa e o que não compensa, sobre planilhas de cálculos e também falamos um pouquinho sobre a produtividade referente à nova faixa de opções do Excel 2010. Dando continuidade hoje, nós iniciaremos a parte da ferramenta, falaremos sobre os seus recursos, conceitos básicos. Folha de cálculos, pasta de trabalho, comandos personalizados, introdução de dados e cálculos. Então, para começar, como a gente define o Excel? O Excel é uma planilha de cálculos onde nós organizamos as informações. Muitas pessoas utilizam ferramentas alternativas que não são planilhas de cálculos. Editores de texto, por exemplo. Nós temos o Microsoft Word, que deve ser um conhecido de vocês, e que também organiza, né? Ele é um editor de texto onde você pode colocar ali uma tabela, pode colocar imagens, gráficos, só que para termos de cálculos e muitos números, o Excel é uma ferramenta mais adequada. Então ele organiza melhor uma quantidade de número maior. E também ele automatiza os cálculos e processos. O Word até pode fazer uma soma, pode fazer algo dentro de uma tabela. Isso a gente vai ver nas aulas, nos screencasts para o Word 2010. Mas o Excel ele é uma ferramenta voltada mais para cálculos e processos com grande quantidade de números. Por isso ele é mais recomendado para esse tipo de tarefa. Como que eu posso comparar o Excel ao meu dia a dia? Né? Então eu tenho aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é de uma folha de caderno, né, uma folha pautada, onde nós, por exemplo, quando vamos fazer a listinha do mercado, o que a gente faz? Nós anotamos, né, café, açúcar, e na frente o que a gente faz? Nós anotamos as quantidades. Né? Então preciso de 2 kg de café, você anota lá 2 kg de café, 3 kg de açúcar, preciso de um pacote de feijão. Então o que vem, né? Assim, inconscientemente nós anotamos a quantidade, o tipo de pacote do que a gente está precisando comprar quando a gente vai ao mercado e na frente a descrição do produto. Você vê que isso são categorias, né? Primeiro vem a quantidade, é uma categoria. Depois vem o tipo de embalagem, se é pacote, se é saco, se é lata. Depois vem a descrição do produto e a sua marca, né? Nós não enxergamos isso, não notamos isso no dia a dia. Mas são categorias que dá para se organizar dentro de uma planilha. A planilha serve para organizar esse tipo de informação, porque depois dá para segregar isso, separar, dá para aglutinar, dá para você filtrar. E essas informações ficam muito mais organizadas depois que você trabalha com elas em cima do Excel. Claro que em uma lista de supermercado você não vai precisar levar um tablet PC para poder fazer a tua compra, mas em outros controles você vai precisar sim do Excel para poder estar organizando essa informação e estar trabalhando com ela. Por que a folha de caderno? Vejam bem que ela é feita por linhas, né? O Excel basicamente trabalha com linhas e colunas. Aí você olha para a folha de caderno e me diz, olha, não tem nenhuma coluna, engano seu. Quando você anota lá um pacote de arroz, você automaticamente já cria 3 colunas. Uma coluna, né, que é aquela parte vertical, você já cria 3 colunas. Uma para quantidade, um para o tipo de embalagem e outro para descrição. Elas são invisíveis na tua lista de compras, mas no Excel elas vão ser o nosso norte e o nosso sul, elas que vão dizer o nosso endereçamento. Mais para frente a gente vai ver sobre endereçamento, né? O posicionamento de cada item dentro de uma tabela do Excel. Outro comparativo que a gente faz aqui é com um tabuleiro de damas, né? Que também tem linhas e colunas. Então é uma comparaçãozinha assim bem simples para vocês entenderem mais ou menos qual que é o conceito básico de Excel. O Excel é formado por linhas e colunas. Eu posso comparar o Excel a um plano cartesiano que trabalha com o eixo X e o eixo Y como orientação. Eu também tenho aqui o joguinho campo minado, conhecido da maioria das pessoas que utilizam Windows aí, né? Que também utiliza colunas e linhas. Mais importante ainda que organizar a informação em tabelas, né, em colunas e em linhas, é a automatização dos cálculos e processos dentro de uma planilha de cálculo
numa pasta de trabalho do Excel. A principal ferramenta, né, o principal intuito do Excel é o cálculo, né? São os gráficos, são as fórmulas, são as funções. Veja bem, se eu tenho aqui um controle manual, uma folha com anotações, com diversos registros financeiros, eu posso estar utilizando muito bem uma calculadora, uma HP ou uma calculadora eletrônica mais sofisticada para esse fim, para estar efetuando meus cálculos. Mas é óbvio que se eu tenho uma rotina desgastante, com muitos cálculos, muitos números, eu vou demorar muito para estar fazendo isso e vai dar uma dor de cabeça. O Excel ele tem esse nome de planilha eletrônica, planilha porque ele trabalha com linhas e colunas, né? Ele tem referência como tabela. E eletrônico porque ocorre de forma eletrônica, ocorre no computador. Então aqui demonstrando, né, a calculadora eletrônica. Para o Excel, o que equivale é o programa rodando no computador, faz a mesma função aí, muito mais rapidamente, com maior quantidade de números, com maior volume de informação, né? Coisa que demoraria muito tempo para estar fazendo manualmente, controle manual. Agora eu vou mostrar uma demo para vocês sobre o nosso Excel 2010. Imaginem vocês a seguinte situação: eu tenho um sacolão, né, uma casa de hortifruti, e eu preciso fazer um controle, né? Eu preciso estar expandindo aí os meus controles financeiros de venda de estoque, porque está crescendo, estou vendendo mais. E eu pego aqui o meu Word, né, ou qualquer outro editor de texto, suponhamos que seja qualquer outro editor de texto, para estar fazendo esse controle. Ainda não conheço a ferramenta Excel. Eu preciso separar isso por categorias, né? Porque eu tenho legume, eu tenho fruta, eu tenho verdura. Partindo da seguinte premissa, o que eu faço, né? Primeiro eu coloco um título aqui, né? Controle de estoque. Depois eu tenho que fazer o quê? Separar as categorias. É um controle bem simplesinho, tá? Eu tenho que separar as categorias. Eu vou colocar aqui frutas. Vejam que eu já tenho que formatar aqui, ó. Acrescentar aqui uma tabulação para eu conseguir separar as categorias e isso ficar um pouquinho mais longe, porque se ficar tudo junto eu não consigo separar a informação, eu não consigo olhar de forma organizada. Então eu coloco verduras, tabulo mais uma vez e legumes. Então veja bem que não é tão simples assim, porque eu preciso estar organizando isso aqui de forma que quase manualmente. E agora eu centralizo, né, para ficar uma coisa mais bonitinha. E agora eu consigo estar colocando aqui, né? Então frutas eu vou começar a cadastrar os meus produtos. Vamos supor que eu coloque maçã, banana, pera, pêssego e amora. Tabular aqui para verduras, vou colocar alface, vou colocar coentro, vou colocar acelga, espinafre, tá ótimo. E legume eu vou colocar chuchu, CH. Ó, tá vendo? Já começa a me perder aqui. Embora fique organizado, dá um trabalho maior. Abóbora, inhame, cenoura, beterraba. Veja que se eu não tivesse prestado atenção, a partir do momento que eu dei um tab em cenoura, ele foi para a próxima coluna onde não tinha dados, ou seja, ele foi para debaixo de espinafre. Eu ia inserir um legume dentro de da categoria verdura, né? Isso porque eu tenho menos verduras do que frutas e legumes. Então quer dizer,
eu tenho uma facilidade de me perder muito maior se eu não tiver uma ferramenta adequada que me separe isso de forma correta, né? Então, você vê que dá para separar, só que o trabalho é muito maior. Se eu utilizo o Excel, vamos lá abrir o Excel, iniciar todos os programas, Microsoft Office, Excel 2010. Isso fica muito melhor. Você vê o tempo que eu economizo e a facilidade que tem de organização. Você vê que ele vai trabalhar aqui com o quê? Com linhas e colunas. Eu tenho aqui a coluna A, né, na vertical, coluna B, C, D e assim por diante. Eu tenho aqui a linha 1, a linha 2 na horizontal, a linha 3, 4 e assim por diante. A intersecção de uma linha com uma coluna vai formar uma célula. Percebam que quando eu estou dentro de uma célula, ela fica selecionada. Eu tenho aqui, de forma destacada, a coluna a qual essa célula pertence. Da mesma forma se destaca a linha a qual essa minha célula pertence. Então isso é muito importante, isso é o conceito principal do Excel. Excel trabalha com colunas e linhas, onde a coluna sempre vem primeiro e a linha vem depois na nomenclatura, e a intersecção de uma coluna com uma linha vai formar uma célula, né? É o local onde você está. Mais para frente, daqui a pouco a gente vai ver sobre células, endereçamento. Vamos só fazer essa tabelinha simples aqui, esse controle, para vocês perceberem que é muito mais fácil controlar isso dentro de uma tabela do Excel, como em qualquer outra ferramenta. Tá? Então aqui eu tenho o controle de estoque. Vou começar a colocar aqui as categorias. Vou colocar fruta, verdura, legumes. Percebam que quando eu dou Enter, ele não vai para a primeira categoria. Quando eu dou um Enter, ele permanece na categoria da coluna correta. Então é muito mais difícil eu me perder. Da mesma forma, se eu preciso estar inserindo em forma de linhas, eu vou indo para o lado, ele vai também inserindo na linha correta, ele não sai da linha. Tá? Então, fruta eu posso colocar normalmente aqui: maçã, pera, banana, uva, pêssego. Aqui em verdura eu posso colocar cenoura, batata, chuchu, vagem, pimentão. Opa, todos esses são legumes, né? Eu vou até fazer aqui uma facilidade, que é arrastar esses dados para cá. Veja que no Word é muito mais difícil fazer isso. Foi até interessante isso acontecer, porque vocês viram que eu coloquei aqui itens que são legumes, eu coloquei na parte de verduras, né? O que eu teria que fazer no Word? Apagar tudo aquilo, tomando cuidado com a tabulação para poder não apagar frutas. Olha só que complicado. Já no Excel não, eu apenas selecionei, nós vamos aprender seleção, e eu transferi para a minha coluna correta, que é a coluna de legumes. Agora é só eu preencher as verduras: alface, acelga, que mais? Espinafre e repolho. Prontinho, tá aqui. Vou ajustar aqui para ter uma boa visualização. Centralizar isso aqui. Essas funções nós vamos aprender todas mais para frente. E tá aqui. Muito mais facilidade, muito mais prática, e a organização é incomparável. Então, para quem não conhece ainda a ferramenta Excel, vai ter a oportunidade de conhecer passo a passo cada item, cada detalhe dessa ferramenta. Nós temos aqui a carinha principal do Excel, né? Formado por colunas e formado por linhas. Disse a vocês que o endereçamento ele acontece quando eu tenho uma célula dentro da minha planilha, né? Da minha tabela, é a intersecção de uma coluna com uma linha. Acima disso aqui, lá no topo, eu tenho a faixa de opções, tá? Essa aqui é a minha barrinha de ferramentas rápidas. Você pode ver que tem alguns ícones. O ícone do programa Excel, um disquete para salvar as alterações no arquivo, o botão desfazer, o botão refazer. Isso aqui é personalizável. Tem uma guia aqui, ó, que é personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Eu posso estar colocando aqui novos botões.
sem precisar estar acessando isso no meu Backstage. O que é o Backstage? Essa primeira guia aqui, ó, chamada Arquivo. Dentro dessa guia eu tenho algumas funções de operação. Eu posso salvar o documento, eu posso salvar ele com uma extensão diferente, posso abrir um documento que está em alguma pasta no computador, posso fechar, eu posso fazer algumas operações como proteger a planilha, preparar a compatibilidade de um documento, eu posso buscar um arquivo recente aberto. Isso aqui nós vimos na nossa primeira parte do primeiro screencast de Excel 2010. É fácil, é rápido? Mas eu também consigo estar fazendo isso aqui, ó, de forma mais fácil ainda. Vamos supor que para chegar em e-mail, o que eu tenho que fazer? Ou impressão rápida. Normalmente, se eu quero imprimir algum documento rápido, eu tenho que fazer alguns passos. Primeiro passo, clicar em arquivo. Segundo passo, clicar aqui, ó, em imprimir. E terceiro passo, escolher aqui, ó, imprimir. Você viu que são 3 passos para poder fazer uma operação. Se eu seleciono isso aqui, vamos voltar para a página inicial. Se eu seleciono aqui na minha faixa de opções de acesso rápido e seleciono impressão rápida, percebam que o ícone da impressora aqui, ó, impressão rápida, ele já está aqui na minha barra de ferramenta de acesso rápido. Então é apenas um passo. Quero imprimir? Cliquei aqui, vai abrir o ecrã para poder imprimir isso aqui na impressora, tá? E isso aqui já está sendo impresso. Então é muito mais rápido. Fora isso, eu tenho a minha faixa de opções com as minhas guias. Eu posso chamar isso aqui de abas também, tá? Posso chamar de guias ou posso chamar de abas. Dentro das guias eu tenho os grupos de ferramentas e dentro de cada grupo de ferramenta eu tenho as ferramentas, né? Na página inicial eu tenho o grupo de ferramenta área de transferência, o grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número, grupo estilo, grupo células e grupo edição. Dentro de cada grupo nós temos as respectivas ferramentas. Lembra que eu falei para vocês que as ferramentas elas se parecem, né? Elas de alguma forma elas interagem entre si, por isso elas são agrupadas nesses grupos de ferramentas. Eu tenho a guia que eu criei, lembra que eu criei uma guia com meu nome? A guia eu personalizei com o meu nome, eu tenho aqui o grupo que eu também personalizei como ferramentas pessoais e coloquei as 3 ferramentas que eu queria. Eu posso excluir ferramenta daqui, eu posso incluir, eu posso trocar. Eu personalizo a minha faixa de opções, as minhas guias e os meus grupos de ferramentas conforme a minha necessidade. Tudo isso gera uma economia de tempo enorme, porque além de você ter tudo agrupado, tudo próximo, você tem tudo de forma a um alcance muito mais rápido do que como a forma de menus que vocês viram no Office 2003. Uma outra coisa que é muito importante é vocês aprenderem sobre o conceito do Excel. São as suas planilhas, a forma com que o Excel trabalha com o documento. Vou minimizar um pouquinho aqui, a gente vai agora para um documento do Word, aquele mesmo documento que nós estávamos editando de início. Vocês podem ver que um documento do Word aberto por padrão, documento 1, eu vou aqui no meu Backstage, meu menu arquivo, e vou salvá-lo. Por padrão ele salva como formato de docx, né, documento do Word. Eu posso chamar isso aqui como controle de estoque. O Word já automaticamente me apresenta aqui um nome, né, que é o título do... Caso o meu texto tenha um título, meu documento tenha um título, ele já indica para mim o título como nome do arquivo. Eu vou aceitar isso aqui e vou salvar na minha área de trabalho. Certo? Vamos salvar isso aqui e vamos fechar o nosso Microsoft Word. Percebam que na área de trabalho eu tenho um arquivo como nome de controle de estoque. Esse é um arquivo único. Embora eu possa ter várias páginas, eu abrir novamente, ele tem apenas uma página. Embora eu tenha a possibilidade de ter várias páginas dentro de um documento do Word, ele continua sendo um arquivo único. O Excel já trabalha de forma um pouco diferente. Se eu tenho aqui um arquivo de Excel, eu falo que eu tenho uma pasta de trabalho do Excel. Por que uma pasta de trabalho? Não confunda um arquivo de Excel com pasta do Windows, tá? Não é isso. Pasta de trabalho do Excel porque o Excel ele armazena planilhas dentro de um espaço, dentro de uma pasta de trabalho. O que eu quero dizer? Lembra do controle de estoque, da quitanda que a gente acabou de fazer agora há pouco? Então, ele está nessa planilha aqui. Percebam que aqui embaixo eu tenho algumas guiazinhas viradas de cabeça para baixo. Tá aqui, ó, Plan 1, Plan 2, ó lá. A Plan 2 não tem nada. Plan 3. Cada guia dessa aqui representa uma planilha dentro do meu documento Microsoft Excel. Então, isso aqui
ele é independente, tá? Então, se eu excluir, eu posso clicar com o botão direito em cima dessa planilha e excluir a planilha. Ele me apresenta uma caixa de informação para eu confirmar a exclusão. Pronto, eu tenho apenas a planilha 2 e a planilha 3. Então, são planilhas independentes. São trechos independentes da minha pasta de trabalho, do meu arquivo de Excel. Então, se eu faço aqui uma alteração, eu vou salvar esse arquivo, ele ainda não foi salvo. Percebam que o nome padrão que o Excel dá para arquivos XLSX é pasta 1, justamente por esse motivo. Ele entende o arquivo como uma pasta contendo planilhas dentro. Vamos salvar isso como formato padrão de Excel, pasta de trabalho do Excel. Olha aqui mais uma vez a nomenclatura pasta de trabalho do Excel. Vou salvar isso também na área de trabalho, com o nome de controle hortifruti. Aqui eu já alterei o nome, porque eu não tenho título nenhum aqui, então o Excel não vai me dar nenhuma indicação aqui. Então eu dei o nome para ele e salvei no local área de trabalho. Vou apenas verificar, o ícone do arquivo já está lá, a representação do arquivo salvo no disco rígido, e eu vou intercambiar a informação entre as planilhas. Vou digitar aqui, centralizar isso aqui, e vou digitar controle de estoque. Vou salvar, eu posso salvar aqui na minha faixa de opções rápida, né? A minha barra de ferramenta de acesso rápido, ou posso vir aqui na minha guia arquivo, meu menu, minha guia backstage e clicar em salvar também, e apenas salvar a alteração. Vamos ver mais para frente qual a diferença de salvar e salvar como. Como vocês podem ver aqui, salvar e salvar como. Vamos aprender a diferença entre os dois. Então meu arquivo do Excel, minha pasta de trabalho foi salva e o nome já aparece aqui, na minha barra de títulos, controle hortifruti. Eu vou copiar essa planilha selecionando, que é clicando e arrastando, clicando aqui no grupo de ferramenta área de transferências e na ferramenta copiar. Vou para a a planilha 3, e vou clicar na ferramenta colar. Pronto, eu tenho uma cópia desse trecho de arquivo que foi copiado da planilha 2 para a planilha 3. Então, quando você trabalha com Excel, você trabalha com planilhas dentro de uma pasta de trabalho. E fica muito fácil de entender a disposição desse tipo de organização de documento quando, por exemplo, eu quero fazer um controle que já é um pouquinho mais sofisticado. Quando, por exemplo, aqui, vou até apagar para vocês, na planilha 1, eu tenho um cadastro de clientes. Na planilha 1 eu quero fazer um cadastro de clientes. O que eu vou cadastrar aqui? Eu vou criar colunas, categorias, como o nome do cliente, endereço, telefone, documentos, né? CPF, RG, enfim. Aqui eu vou ter um cadastro de cliente. Então eu posso nomear esta planilha como cadastro de cliente ou cliente. Na outra planilha, eu vou querer um outro tipo de controle, não focado no cliente. Eu quero ter o controle focado nos meus fornecedores. Então eu vou cadastrar aqui outro tipo de informação, né? Também com categorias, com colunas. Então vou colocar aqui nome do fornecedor, CNPJ, que já é outro tipo de informação. Na planilha 2, que seria a planilha clientes, eu tenho CPF. Na planilha 3, que seria dos meus fornecedores, eu tenho já a informação nova, que é CNPJ. E quando eu quero fazer a conciliação, quando eu preciso fazer uma conciliação de uma informação com outra, cruzamento de dados, isso ocorre com muita frequência em escritórios, ainda mais assim departamento de venda, departamento financeiro, que precisa estar cruzando dados de forma bem abrangente. Você tem duas planilhas separadas com informações diferentes, onde você pode estar fazendo uma análise e tendo uma informação, ou tendo um resultado, ou tomando uma iniciativa muito mais rápido, facilitando assim o gerenciamento da sua informação. Eu fiz aqui um comparativo a um separador de matéria, aquele separadorzinho que a gente utiliza em fichário para separar a matéria. Então essas guias que nós temos aqui embaixo, das planilhas, são comparadas aos separadores de matéria, né, para caderno, para fichário. Você vê que dá para fazer esse comparativo aqui, onde você tem o fichário seria o seu documento do Excel, seria a tua pasta de trabalho, e cada matéria, cada separador seria uma planilha, né, seria uma guia
uma planilha comparando aí. Seguindo a nossa agenda aí, passamos pelos conceitos básicos do Excel, aprendemos um pouco sobre folha de cálculos e sobre a estrutura de uma pasta de trabalho. Continuaremos agora com a nossa demo. Para quem ficou curioso aí sobre o endereçamento, não é muito difícil não. Quem conseguiu pegar bastante o conceito de linhas e colunas vai conseguir entender que o endereçamento nada mais é do que o local onde a minha célula se encontra quando ela está selecionada dentro da planilha. Eu tenho aqui a minha primeira célula da planilha do Excel, que é a minha célula A1. Por que célula A1? Porque ela se encontra na coluna A, célula linha 1. Lembra que eu falei para vocês que a nomenclatura do Excel primeiro vai entender aí a coluna e depois a linha? Então vai ser sempre assim. Se eu for pular uma coluna e não for pular de linha, eu vou para a coluna B e permaneço na linha 1. Então eu estou na célula B1. Percebam que quando eu estou dentro de uma célula, eu tenho aqui minha caixa de nome, que é o meu campo, onde vai estar indicando para mim qual é o nome da célula que está selecionada, que eu estou utilizando no momento. Estou inserindo dado, estou inserindo informação, estou formatando, estou fazendo algum tipo de trabalho. Vamos para uma célula bem distante, aqui embaixo. Essa célula aqui é a K32, facilmente identificada porque eu olhei para a coluna que está destacada e olhei depois para a linha que está destacada. Ou melhor ainda, olho diretamente para cá nessa caixa de nome. Ela já me dá uma colinha, como se fosse uma cola na verdade. Qual que é o endereçamento da minha célula? Um detalhe importante sobre a faixa de opção é a possibilidade de personalização que ela tem. Você vê que nós temos as guias principais aqui, só que tem guias escondidas, que na verdade são guias especiais, que elas só são ativadas quando há um elemento referente àquela guia. Vamos supor, vou inserir aqui uma figura através da guia Inserir, grupo de ferramentas Ilustrações e ferramenta Imagem. Eu quero inserir uma figura, uma imagem. Vou até uma pasta aqui do Windows, escolho uma figura, insiro isso aqui dentro do Excel. Tem aqui a foto de um koala, deixa eu deixar ela menor aqui para ser mais bem visualizada. Então eu tenho aqui a foto de um koala. Percebam que além da barra formatar, eu tenho aqui ferramentas de imagem. Então quer dizer, é uma subguia que abriu para formatar essa imagem que eu acabei de adicionar. Então é um elemento novo. Ele vai abrir essa nova guia, formatar ferramentas de imagem. Na verdade é uma guia que fica acima das guias padrões. E você tem aqui alguns grupos para ajustar a correção de cor, de saturação, efeitos de imagem, tudo relacionado a imagens. Nos grupos ajustar, estilos de imagem, organizar e tamanho. Isso também é muito importante, é bastante interessante, porque ela só é ativada quando você está trabalhando em cima daquele elemento. Tá? Vamos excluir essa planilha 3 aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos salvar a pasta de trabalho Controle Hortifruti apenas com a planilha 2 aqui, sem nada dentro. Foram feitas algumas alterações e vou fechá-la de forma diferente, tá? Não vou fechar o programa. Vou fechar aqui, através da guia arquivo e do comando fechar. Pronto. Posso estar abrindo um outro documento, criando um novo documento através da opção novo, tá? Eu tenho aqui alguns templates que estão instalados com Excel e outros que são modelos do Office.com, estão dentro do site. Eu posso estar fazendo download desses templates. Templates são modelos, de documentos prontos. Eles têm temas aqui como gráficos, itinerários, jogos, listas, livro-razão, encarte, chave de torneio, orçamentos. Vamos baixar um orçamento aqui do site do Office.com. Isso é muito interessante, porque os documentos eles estão praticamente formatados. São usuários como nós, entusiastas, pessoas que têm já uma habilidade com a ferramenta e que submetem esses arquivos para o site. A equipe vai julgar, a equipe do Office.com vai julgar se é um documento válido, se ele pode estar fazendo parte
do banco de dados de documentos, e isso é disponibilizado tanto no site quanto para os usuários do Excel que fazem uso dessa ferramenta aqui, né, desse recurso aqui através da guia Arquivo da opção Novo. Vamos baixar aqui um orçamento de faculdade. Então selecionei, baixei, está fazendo um download prontinho, está aqui, ó. Você vê que já é uma planilha formatada, tem algumas funções como alguns filtros aqui, né, categorias, a formatação de colunas. Vamos aprender essa formatação mais para frente, que é deixar visualmente um estilo mais bonito, né, com cores, com fundos, com estilos. Isso a gente aprende mais para frente. Vocês podem ver que o nome da planilha, o nome da pasta de trabalho é CaliBudget1, né, é um nome aqui para o documento. E aqui na minha planilha eu tenho orçamento de faculdade. Vamos adicionar mais uma planilha neste botãozinho aqui. Sim, porque o Excel ele não tem apenas a possibilidade de ter apenas 3 planilhas. Você pode estar incluindo quantas planilhas forem necessárias. Só você clicar aqui, ó, em inserir planilha. Ele vai abrir para você uma nova planilha, como se fosse um novo separador de fichário, tá? Para te abrir uma nova planilha com o nome Plan 1, que é padrão. Eu posso modificar esse nome clicando com o botão direito do mouse em cima, com o botão de contexto, escolhendo a opção renomear. Vou chamar isso aqui de Aula 1 de Excel 2010. Prontinho, clicando fora ele já aceita isso aqui. Eu já consigo separar o que cada planilha tem de conteúdo dentro dela, tá? O que eu vou estar passando para vocês aqui? Eu tenho um conteúdo de seleção aqui sobre todos os tipos de ponteiros do Excel. Nós temos alguns tipos de seleções. Primeiro, que você pode andar dentro do Excel com o mouse ou com o teclado, tá? Isso é algo bem simples. Então, se eu quero ir, por exemplo, para a coluna F e para a linha 9, eu quero clicar aqui, eu quero selecionar a célula F9, eu venho até a coluna F e também paro aqui na intersecção da linha 9. Pronto, com o mouse eu selecionei. Ah, eu quero ir para J45, como que eu faço? Com o mouse não, com o teclado. Eu vou indo com a setinha para o lado, até perceber que a minha coluna J está selecionada, destacada, e vou com a minha setinha para baixo do teclado até chegar na minha linha 45, eu perceber que ela está selecionada. Eu vou olhar para onde? Para aqui, ó. É a minha colinha. Vai falar qual que é o meu endereçamento. E quando eu falo de seleção, eu falo de trechos de elementos selecionados. No nosso caso, são trechos de células. Vejam bem, se eu quiser selecionar aqui da minha C11 até a minha I26, é só eu clicar com o mouse, segurar no comecinho da minha célula C11, arrastar até a minha célula I26. Eu tenho essa seleção. Essa é a minha aparência da seleção. É um destaque das demais células. Eu percebo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas selecionadas e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas selecionadas. Me dá essa aparência aqui. Eu posso ter uma coluna selecionada, eu posso ter uma linha selecionada e eu posso ter um trecho de células selecionado. Tá? Eu segurando Ctrl, por exemplo, clicando, arrastando, soltando, segurando minha tecla Ctrl, e também clicando e arrastando em outros locais, eu vou estar fazendo uma seleção paralela, seleção de locais diferentes dentro da minha planilha. Isso aqui é muito legal, porque muitas vezes eu preciso selecionar alguns trechos que não são consecutivos, trechos que estão distantes, eles estão separados por outras colunas e outras linhas dentro da planilha. E eu consigo estar fazendo a seleção através da tecla Ctrl, segurando, arrastando e soltando. A função de autocompletar do Excel é muito importante. Ela nos auxilia muito quando a gente insere muito dado repetitivo dentro da planilha. Quero inserir, por exemplo, aqui um controle de vendas, né? Então eu vou colocar aqui controle de vendas e eu vou começar a criar minhas categorias. Dentro da categoria vendedores, eu posso colocar aqui já o nome dos vendedores. Eu vou ajustar essa coluna, a gente vai aprender a fazer ajustes de colunas e linhas. Vai ficar coerente a nossa planilha aí, visualmente bem formatada. Então eu vou começar a colocar aqui, né? Vânia, Pedro, Eric, André, Sandra, Gisele, Nayara,
José. Esses são os meus vendedores cadastrados. Vou criar aqui uma cota, né, uma meta de vendas estabelecida para cada um. Vou aplicar rapidamente aqui uma formatação de moeda. Estou falando de valores, a gente vai aprender isso mais para frente também. Não se preocupem com esses recursos que eu utilizo assim, é mais para exemplificar. Mais para frente a gente vai aprender sobre eles também, então não se preocupem. 1.200, 1.300, 1.000, 1.250, 1.650, 1.230, 990, essa tem uma meta mais baixa, 990. E aqui eu vou estar colocando também uma terceira categoria, que é o real, é o que eles atingiram. Então eu tenho aqui, vou formatar também, copiar essa mesma formatação e aplicar aqui nesse texto de células. 1.100, 1.250, 1.450, 1.230, 1.600, 1.630, 1.020, 1.030. Certo? Então aqui eu vou apenas centralizar, vou aplicar aqui uma borda. Pronto. Eu estou aqui na planilha College Budget 1. Não esqueçam disso, tá? É a planilha que a gente baixou, a pasta de trabalho que a gente baixou inicialmente com a planilha Orçamento de Faculdade. Eu fui para a Plan 2, nomeei como aula 1 de Excel 2010 e estou alterando, tá? Então eu vou salvar aqui, através do meu disquete. Como ainda não tinha salvo, vou dar um nome para isso aqui, vou salvar na área de trabalho. E não vai ser College Budget, vai ser aula 1 Excel 2010. O arquivo está salvo aqui na área de trabalho, posso continuar trabalhando nele. Então eu tenho aqui um controle de vendas bem simples, onde eu tenho 3 categorias, vou aplicar um estilo de negrito aqui, vamos aprender a parte de formatação também. Eu tenho 3, 6, 7 vendedores, 8 vendedores. 3, 8 vendedores. Eu tenho aqui a meta de cada um e aqui eu tenho o real, o atingido de cada um. Se eu começar a repetir esses vendedores aqui, vamos supor, eu vou começar a repetir porque são meses diferentes. Suponhamos que aqui seja o mês de janeiro. E logo abaixo eu vou começar a inserir as vendas de fevereiro. Para ficar estilizado já vou deixar aqui prontinho. A borda já vou aplicar aqui também. E eu vou começar a inserir aqui o nome dos vendedores. Então quando eu clico em V, o Excel já fala, opa, eu tenho aqui na minha coluna B uma referência em V, que é a vendedora Vânia. Olha o que ele faz. Ele autocompleta para mim. Então não preciso digitar novamente o nome dela completo. Claro que Vânia é rápido para digitar, mas se eu tenho que digitar, por exemplo, um nome completo de uma pessoa que tem nome grande, ele vai me apresentar já, autocompletar todo o nome da pessoa. Percebam que não é por sequência. Se eu quiser colocar o André, ele vai entender que existe na minha coluna B um vendedor que começa com A, e ele me faz uma sugestão. Olha, eu tenho o André. Se for este vendedor, aperte o Enter, fica mais rápido e mais fácil para você estar preenchendo a planilha. A mesma coisa com G e assim vai. Gisele. Eu tenho N, Nayara. Para me apresentar. Eu vou inserir um novo vendedor. Marcos. Ele já não me apresenta porque ainda não ocorreu a inserção do Marcos aqui nas linhas anteriores. Tá? Vou terminar aqui com o José. Com a Sandra, olha lá, ele autocompletando. Faltou apenas o Eric aqui, tá? Então, apenas o Marcos aqui, que foi um vendedor novo que entrou na equipe, certo? Então, essa função é interessante, que é a função de autocompletar. Eu vou salvar aqui, vou mostrar uma outra função para vocês. Eu vou andar um pouquinho na planilha, tá? Ó. Tem uma função legal do Excel, que ele completa uma sequência, um intervalo de números conforme você vai inserindo. Vamos colocar aqui uma opção, um exemplo bem simples, que são os meses do ano, né? Então vou colocar aqui janeiro. Olha que interessante. Quando você insere dado e dá Enter, ele já aceita. Perceba que aqui eu tenho uma barra chamada barra de fórmulas, a minha barra de fórmulas e barra de funções. Quando eu clico dentro de uma célula em que tem dados, o que está dentro dessa célula vai aparecer aqui para mim. Perceberam isso?
Vamos voltar naquela planilha lá. Se eu clicar aqui na célula B5, que inicialmente ela está tomando 3 colunas aqui, né? Porque eu mesclei e centralizei. Mas a primeira coluna que foi utilizada foi a B, então ela vai considerar B5. Olha aqui, controle de vendas é o conteúdo que está aqui, ele representa aqui nessa barra de funções e fórmulas, tá? A mesma coisa aqui, ó, janeiro, olha lá, vendedor, meta, eu vou andar com o teclado agora, ó. Os valores, eles também são representados lá em cima, olha lá, 1100, 1250, tá? Isso pelo endereçamento, D10, D11, D12, D13. Então, sempre quando você tiver dúvida do que está dentro de uma célula, se é, por exemplo, uma função, se é uma fórmula, se é um cálculo, que é o que a gente vai ver agora, ou se é apenas um dado comum, você olha para a barra de fórmulas. Ela vai ajudar você a entender o que está dentro daquela célula. Vamos voltar lá para janeiro? Então, voltei aqui para a seleção. Se você parar o mouse aqui, ó, bem no cantinho inferior direito da tua célula, e você clicar, quando formar uma cruzinha preta, você clicar, arrastar, olha o que ele faz. Ele vai completar os meses seguintes. Ele entende que você quer puxar os meses seguintes, então ele vai completando. Olha que interessante. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu quero ir até agosto, soltei. Olha lá que interessante. Vou só ajustar aqui a coluna, né? Quer clicar entre uma coluna e outra quando ele apresentar a forma de uma setinha dupla, né? Dos dois lados. E eu arrastar. Ou dar 2 cliques que ele autoajusta automaticamente ao tamanho, ao conteúdo que tem dentro da célula, tá? Ele faz o ajuste aí para você não ficar com uma planilha muito grande. Vamos fazer isso aqui diversas vezes nos diversos exercícios e vocês vão se acostumar. Para quem ainda não conhece a ferramenta, vai se acostumar. A gente vai estar sempre fazendo esses passos aqui. Se você tem aqui um intervalo, por exemplo, de 1, 2, 3. Você quer fazer no Excel uma lista onde você quer colocar isso em ordem de chegada, em ordem decrescente, em ordem crescente, você também vai selecionar esses 3 aqui, ó, as 3 células, a G7, a G8 e a G9, vai clicar no canto, sempre no canto inferior direito, vai clicar e arrastar. Opa, vai clicar e arrastar. Olha lá, ele vai autocompletar com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque ele sabe que a sequência de um termo para o outro é apenas um, então ele vai completando isso para você. Quando eu solto, olha que interessante, ele apresenta um botão aqui, ó, ele fica solto. É o botão de opções de auto-preenchimento. Se você clicar nele, ele vai falar o seguinte: preencher a série, preencher a formatação, preencher a sem formatação ou copiar células. Por padrão, ele vai preencher a série, tá? Ele vai autocompletar preenchendo a série, dependendo do intervalo de quantidade de números que ele está entendendo. Se você colocar aqui, por exemplo, em outro intervalo, 2, 4, 6. Esse intervalo é de 2 em 2. Se nós selecionarmos e fizermos a mesma coisa, ele vai completar de 2 em 2, olha lá. 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Soltei no 32. Se eu colocar com intervalo de 3 em 3, a mesma coisa. 3, 6, 9. Selecionei, ele vai entender. 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Isso aqui é fantástico, economiza um tempo tremendo para quem está sempre mexendo com planilha, formatando, criando controles e criando seus documentos aí do dia a dia. E para finalizar este screencast de Excel 2010, vamos falar um pouco sobre cálculo. Chegou a parte aí primordial, né, do Excel. Vamos abrir uma nova planilha aqui embaixo, clicando aqui em inserir planilha, nesse íconezinho com uma folha, como se fosse uma folhazinha e uma estrelazinha. Vamos nomear como cálculo. Vamos inserir algumas informações aqui, tá? Eu vou colocar aqui informações numéricas. 120, 145, 600, 890, tá? Primeira coisa, a formatação numérica a gente vai aprender mais pra frente, que ela é bem extensiva, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui números inteiros, né? Olha lá. Cliquei na B3, na célula B3, e tenho aqui na minha barra de fórmulas, né, o que eu tenho representado na minha célula B3, que é o número 120. Se eu der um Enter, ele vai automaticamente para baixo e mostra os valores subsequentes. 145, 600, 890, certo? Se eu vier aqui e selecionar esse intervalo de células, tá? Não esqueçam que sempre quando você seleciona mais que uma célula, você está selecionando um intervalo de células. Eu estou selecionando da B3 até a B6 neste caso.
e vou aplicar aqui uma formatação para moeda, né? Eu vou transformar isso aqui em moeda, em valor. Só que agora é o seguinte, eu quero inserir aqui na coluna C informações numéricas, dados numéricos, que resultem de uma operação matemática, que resultem de uma soma. Vejam bem, este é um outro conceito importantíssimo do Excel para quem está começando a aprender a ferramenta agora. Toda e qualquer operação matemática realizada dentro do Excel tem que ter a igualdade antes. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou colocar o sinal de igual antes de mais nada. Quando eu coloco o sinal de igual antes de qualquer outro valor dentro de uma célula do Microsoft Excel, ele vai entender que isso é uma fórmula ou uma função, que ali vai ter alguma operação matemática, multiplicação, divisão, funções média, soma, SE e por aí vai. Quero fazer uma soma simples. Eu sei que, por exemplo, 100, vou colocar o mais aqui, e o 20 vai dar o resultado para mim de 120, certo? Então olha só que interessante, a minha barra de fórmulas aqui em cima está mostrando exatamente o que eu digitei na minha célula C3. Igualdade, 100 mais 20, tudo junto sem espaço. Se eu der um Enter, ele vai me dar o resultado da operação. Olha que interessante, ele vai me dar o resultado de 100 mais 20. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Então vim aqui agora na segunda, a mesma coisa, igual, fazer operações simples, né? 100 mais 45, olha lá, me dá o resultado de 145, tá? Vamos fazer aqui essa aqui, ó, 300 mais 300, me deu o resultado igual a casa anterior. Vamos fazer diferente aqui? Vamos fazer o seguinte, igual 2 vezes 300, vou usar uma operação diferente, a multiplicação, vai me dar o mesmo valor, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, igual 1090 menos 200, 890, certo? Agora eu vou aplicar a formatação de moeda igual eu apliquei, vindo aqui no grupo de opções números, na página inicial e na ferramenta formato de número de contabilização, tá? Olha só que interessante, aparentemente o que está à esquerda é idêntico ao que está à direita. Só que se eu clico em cima da célula, aqui a minha barra de funções vai demonstrar o que realmente existe nela. Eu sei que na B3 existe um valor padrão, um valor simples, um dado simples de 120 com uma formatação de moeda. Se eu clicar na C3, já é diferente. Eu tenho um cálculo matemático dentro dessa célula que vai me resultar em 120 com a formatação de moeda, tá? Então olha só, eu vou passando aqui para vocês verem a diferença com o mouse. Olha lá. Olhem sempre para a barra de fórmulas, nunca esqueçam, ela ajuda bastante a entender o nosso controle e a nossa planilha. Em outro exemplo aqui, eu vou colocar alguns valores aqui, 50, 60, 89, 200. Eu vou tirar essa formatação numérica. E aqui, eu vou estar colocando nessa outra parte da planilha outra sequência de números, 20 e 30. Aqui eu vou colocar 30 e 30. Aqui eu vou colocar 800. Aqui eu vou colocar 90. Aqui eu vou colocar 100. Aqui eu vou a 50. E aqui eu vou colocar 150. Pronto. Vamos nomear isso aqui. Vamos deixar mais separado. Deixar mais junto. E olha só que interessante, aqui eu tenho uma sequência de números comuns. Estou olhando na minha barra de fórmulas e eu estou vendo que são números comuns. 50, 60, 80, 90. Eu também posso fazer a soma usando o endereçamento da minha célula, tá? Essa parte, nós vamos iniciar o próximo screencast já iniciando e falando um pouco mais sobre endereçamento e cálculos e operações matemáticas e fórmulas, tá? É um capítulo bem extensivo, mas já dá para introduzir um pouquinho nesse primeiro screencast de Excel 2010. Então aqui eu vou usar também cálculos matemáticos, só que não diretamente como aqui em cima. Eu vou estar utilizando o endereçamento da célula. Lembra que o endereçamento é onde a minha célula se localiza na planilha? Eu vou estar utilizando isso. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Toda e qualquer operação matemática que eu faço dentro do Excel, eu vou estar usando o igualdade antes, tá? E agora eu vou estar utilizando a referência dos meus valores para poder obter o meu resultado.
Tá? A intenção é obter o mesmo resultado que eu tenho aqui à esquerda, desse número simples, desse dado simples. Tá? É claro que de prévia eu sei que a soma desses dois aqui vai dar o resultado aqui à esquerda. Mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer isso aí por endereçamento. O que eu estou dizendo? Isso aqui, em vez de eu colocar 20 mais 30 direto, igual eu fiz em cima, para poder dar esse 120 aqui, né, nesse caso aqui em cima, eu fiz direto, né, eu fiz 100 mais 20, eu vou fazer diferente, eu vou colocar a igualdade tem que existir, e eu vou achar a localização, o endereçamento de onde estão os meus dados que eu quero incluir na minha operação matemática, tá? Na minha soma. Então aqui eu tenho o 20 que está na F8, não é isso? Ele está na coluna E e na linha 8, ele está na célula E8. Então eu vou usar endereçamento. Olha que interessante, quando eu digito E, ele já vai entender que ele é uma fórmula, tá? Não é um dado comum, é uma fórmula. E olha que interessante, lá onde está o 20, olha o que aconteceu. Ele circulou de azul. Ele está fazendo uma referência, ele sabe que quando você coloca a igualdade E8, você está se referindo aos 20 que está nessa célula, a célula E8. Agora vem o sinal, a operação matemática, eu vou colocar mais, e eu vou agora referenciar o meu outro termo, que se encontra na célula F8, coluna F, linha 8, célula F8. Olha que interessante. Da mesma cor que está a minha referência dentro da minha célula em que eu estou digitando a operação matemática, ele circula a localização, o endereçamento de onde está o meu dado. Tá? Eu vou dar um Enter e o resultado vai aparecer como 50. Tá? E aí surge a dúvida quando eu tenho uma planilha totalmente formatada, cheia de números. Isso é um número comum ou é uma forma? É simples. Vá até o local e olhe para a barra de fórmulas, você vai descobrir se isso aqui é uma fórmula, se é uma função ou se é um dado simples, tá? Vamos fazer o restante. Opa. Igualdade, aqui ele está na E9, então eu vou digitar E9, ele achou o endereçamento da célula e vou fazer aqui a operação matemática mais F9, que é onde está o segundo termo. Eu vou dar um Enter, ele fez a soma, tá? A mesma coisa aqui. Vou fazer de forma diferente. Em vez de digitar, eu vou clicar em cima. Mais fácil ainda. Em vez de digitar no teclado E10, eu vou clicar em cima do 800, que fica onde? Fica na E10. Agora foi ao contrário. Eu cliquei em cima aqui e o endereçamento de onde está o 800 apareceu aqui para mim. Operação matemática, segundo termo. F10 apareceu para mim. Cliquei em cima do termo que eu quero. A operação foi feita, tá? Bacana, né? Para quem já conhece, sabe dessa funcionalidade, desse recurso do Excel, o principal recurso básico, né, de fórmulas, de funções, de operações matemáticas, mas para quem não conhece, isso aqui é fantástico. Quando descobre que isso aqui funciona, é muito legal. Vamos fazer o último aqui. Igualdade, E11 mais F11, vai dar os 200. Olha lá, 50, 50, 60, 60, 890, 890, 200, 200. Vou colocar aqui uma borda e vou passar com o teclado para vocês verem lá na barra de fórmula, que quando eu seleciono, ele vai aqui, ó, me relacionar o que está dentro dessa operação matemática, tá? Então, dando um Enter aqui, ó, lá em cima, ele vai mostrar E8 mais F8, E9 mais F9, E10 mais F10 e E11 mais F11. É isso. E termina aqui o nosso primeiro screencast de Excel 2010. Espero que tenham gostado das videoaulas da parte 1 e da parte 2 do nosso screencast de Excel 2010. Virão muitos outros por aí, né? Temos outros entusiastas de Office aí preparando um material bacana para essa campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Aguardem aí material de Word, material de Outlook, de OneNote, de Access, vai ter bastante coisa bacana para vocês. E para aqueles que têm dúvidas sobre ferramentas específicas ou dúvidas mais técnicas, mais avançadas, pode estar acessando o site do Answers, Microsoft Answers, que é um site colaborativo, onde nós também postamos para usuários que têm dúvidas sobre Office, não só Office, como Windows, Internet Explorer, Microsoft Security Essentials. Então lá, eu passei o link aí no finalzinho desse vídeo tutorial, www.answers.microsoft.com. Lá você vai encontrar um fórum, né, um grupo de pessoas que
têm dúvidas sobre Office, e alguns moderadores, e alguns colaboradores Microsoft, e entusiastas de Office também que ajudam e respondem dúvidas de usuários quanto a Office e quanto a outras tecnologias Microsoft. Eu desejo boa sorte a todos, um abraço e até a próxima.